E aí, meu povo, tudo bem? Professor Wellington aqui, aquele abraço para todo mundo. E como nós não tivemos aula na semana passada, problemas técnicos, nós teremos duas aulas essa semana, uma hoje e a próxima aula estarei postando, com a permissão de Deus, na sexta-feira. E, sem mais delongas, direto ao assunto, né? Na última aula, nós falamos aqui até a parte aqui de carga, a quantidade de carga elétrica. Essa parte bem aqui, ó, vocês podem ver aqui no meu canal no YouTube mesmo, nosso último vídeo, nossa última aula, a gente falou até aqui, fizemos um experimento usando essa formulazinha aqui, ó, Q igual a N vezes E, em que Q ele vai representar, nesse caso aqui, a carga elétrica, certo? De um determinado material que eu estiver vendo, e o N é o número de elétrons, faltantes ou excedentes, né? E o E vai ser aquela carga elementar que a gente já viu que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Exatamente. Mas nós vamos continuar agora. Deixa eu diminuir meu vídeo aqui para que vocês foquem mais na parte que mais importa, que é o nosso slide, o nosso material. Você já tem esse material aqui impresso ou em PDF, né? Quem ainda não tiver, mande mensagem para mim no meu privado, que eu vou mandar esse material para você. Nós vamos falar hoje, especialmente, esse tópico 4 aqui. Nós podemos definir ele como princípios da eletrostática. É claro que eu já falei sobre o que é eletrostática na aula passada. Então, aqui, o nosso autor está falando que existem dois importantes princípios da eletrostática. Primeiro é o princípio de atração e repulsão. Isso aqui é classicíssimo. Todo mundo conhece esse princípio. Talvez nem saiba, ou nem sabia que conhecia, mas conhece. Quando a gente fala aquela célebre frase que os opostos se atraem. Aí o pessoal começa a filosofar, dizendo que às vezes não, às vezes sim, sempre, talvez. Enfim, na física isso sempre acontece, na natureza isso sempre acontece. Principalmente quando nós estamos tratando de cargas elétricas. Os opostos, de fato, se atraem. E os sinais iguais, eles se... como é que eu posso dizer? Existe uma repulsão entre eles, né? Então, esse é o primeiro princípio da eletrostática, dos dois que nós vamos falar hoje mais importantes, que é o de atração e o de repulsão. As cargas elétricas de mesmo sinal, elas se repelem. Não importa se é mais com menos, menos com mais. Se é menos com menos, mais com mais. Quando a gente usar mais e menos, fica um pouco mais complicado. Então, é só lembrar o seguinte. São do mesmo sinal, sinais são iguais, então elas se repelem. São de sinais diferentes, elas se atraem. É basicamente isso. Então, positivo com positivo. Não importa se é positivo ou se é negativo. Só importa se eles dois são iguais. Se são iguais, então eles vão se afastar. Positivo com positivo se afasta, negativo com negativo se afasta, porque são cargas iguais. Só que quando forem cargas diferentes, elas vão se atrair. Uma vai atrair a outra. Positivo e negativo são diferentes? Então se atrai. Negativo com positivo são diferentes? Então se atrai. Então, lembrar, macetezinho básico para você aí. Desculpa, meu microfone caiu, problemas técnicos. Então, vamos lá. Sinais iguais, beleza. Eles se repelem, se afastam. Sinais diferentes, eles se atraem. Só lembrar da célebre frase, os opostos se atraem. Beleza? Tranquilão esse primeiro princípio aí. Mas vamos agora para o segundo princípio da eletrostática, que vai nos falar de uma coisa também muito interessante. Fala o seguinte, ó. Eu chamo esse princípio de princípio da conservação das cargas elétricas. Conservação das cargas elétricas. Ó, vamos destacar ele aqui. Ó. Num sistema eletricamente isolado, vou já explicar o que é isso, a soma algébrica das cargas permanece sempre constante. Vamos entender isso aqui? Esse aqui é um pouquinho mais técnico, vamos dizer assim. Então é o seguinte, gente. Em primeiro lugar, eu estou falando do princípio da conservação das cargas. Tem um texto célebre de Lavoisier, né, que ele diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aí vocês que já estão aqui no terceiro ano, vão lembrar do princípio da conservação de energia mecânica lá no primeiro ano do ensino médio, vão também lembrar do princípio de conservação de energia térmica, né, que é basicamente a mesma coisa, lá no segundo ano do ensino médio, quando vocês estão estudando termodinâmica. E aqui no terceiro, conservação de cargas elétricas. A gente percebe que Lavoisier, lá filosofando, conseguiu definir muita coisa na natureza, né? Então a gente tem apenas transformações e não geração de energia, que é um tema que nós vamos falar também
em breve sobre geradores elétricos, quando estiver estudando eletrodinâmica. Aí é o seguinte, gente, quando eu falo de sistema elétrico isolado, o que eu estou querendo dizer nesse isolado? Eu estou querendo dizer que todas as cargas que vão ser trocadas estão entre essas duas cargas aqui. Ó. Não vai haver, por exemplo, perda de energia ou de carga elétrica para o ambiente, certo? É claro que isso aqui é um sistema didático para que a gente consiga estudar. Na prática, sempre haverá uma perda de carga elétrica. Por exemplo, você está num circuito, nós vamos estudar os circuitos em breve também, está no circuito da casa, certo? Eu fiz uma gambiarra aqui na minha casa, vocês podem ver um circuito aqui muito doido. Ó. Eu peguei aqui, ó, tem um fio descendo até para ligar o meu computador. E aqui estou mostrando a aula de vocês. Beleza? Quando eu liguei esses dois fios aqui, a gente vai entender que toda a carga elétrica que vem lá da rua vai passar para o meu computador, por exemplo. Mas é claro que quando a gente vai estudar, a gente vai ver que o fio, que tem uma resistência interna, ele consegue dissipar uma parte dessa energia para poder ela ter energia, inclusive, para ser conduzida, certo? Isso aqui é uma longa história, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Mas nesse caso aqui, desse princípio, a gente pode imaginar que nenhuma carga vai ser perdida nesse intervalo para o ambiente ou no intervalo que passa pelo fio, algo desse tipo. Nós vamos ignorar tudo isso e nós vamos perceber que esse princípio aqui funciona quando eu estou tratando de duas cargas e que essas cargas só trocam cargas entre si mesmo. Nós não vamos perder essa carga para um terceiro corpo ou para o ambiente, mais ou menos assim, certo? E é o seguinte, a soma algébrica das cargas elétricas permanece constante. O que eu quero dizer com isso, gente? Em carga elétrica permanecer constante. Então, eu tenho aqui ó, um corpo azul que eu chamo de carga A, e um corpo aqui meio, enfim, salmão, né? Vou chamar de B. Quando eu somar A mais B, tem que ser igual a A' com B'. O que é isso? Eu vou pegar dois corpos eletrizados. Quando eu juntar eles, o que vai acontecer? Dependendo da forma que houver essa eletrização, certo? Eu posso perder uma carga elétrica desse corpo A para o corpo B. Só que a soma deles dois vai continuar sendo igual. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que esse corpo A ele tem aqui uma carga de 4 coulombs, certo? Isso, 4 coulombs. E aqui a B tem 6 coulombs. Quando eles dois se juntarem, qual vai ser a carga resultante? Vamos supor que eles dois foram juntados por atrito. Quando eu juntar eles dois aqui, ó, e separar de novo, para eles dois ficarem iguais, neutralmente eletrizados, vamos dizer assim, eles têm a mesma carga, vai sair um daqui, ó, do 6 e vir para cá para o 4. E esse A fica com 5, certo? E esse que tinha 6 fica com 5 também, porque um dele foi doado para o corpo A, certo? Então, tinha 6 aqui no corpo B, um foi para cá. Então, aqui que perdeu um ficou 5, e aqui que ganhou um ficou 5 também. A mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Só que eu percebo o seguinte, que quando eu somo 4 mais 6, isso aqui dá 10. E quando eu somo 5 mais 5, isso aqui dá 10 também. É basicamente isso que esse princípio está falando. Isso aqui tudo é só para mostrar o princípio, tá? Ou seja, toda vez que num sistema eletricamente isolado, nós tivermos um sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas elétricas permanece sempre constante. Então, independentemente do que acontecer com a B ou com A, quem doar carga para um ou para outro, quando eu for somar o final, tem que ser igual ao inicial, a resultante dessas cargas, certo? E aí tem uma formulazinha que vai ajudar a gente a fazer esse cálculo. Esse cálculo resultante aqui, ó, ele pode ser resolvido somando a carga 1 mais a carga 2 e dividido por 2, certo? Isso aqui vai ser a carga resultante. Então, a carga que cada um vai ter, mais especificamente. Só que isso aqui é apenas princípios, né? Esse tópico 4. Eu queria focar um pouco mais aqui naquilo que nós definimos como condutores e isolantes, certo? Isso aqui é uma parte teórica, por mais que a gente não use muito cálculo nessa parte, gente, é uma parte importantíssima para que a gente consiga entender todo um contexto nessa parte de eletrostática. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, vou falar sobre condutores e isolantes. E é claro que, nesse caso, nós estamos falando de condutores e isolantes térmicos, elétricos, desculpa. Existem condutores e isolantes térmicos, a gente já viu lá no segundo ano, mas nós estamos falando agora, por enquanto, de eletricidade.
Vamos lá. Os condutores são as substâncias nas quais os elétrons se locomovem com facilidade por estarem fracamente ligados aos átomos. Tem maior facilidade em conduzir eletricidade. Por exemplo, podemos citar os metais, que são bons condutores de eletricidade. Gente, essa questão de bom condutor e mau condutor é muito comum desde o ensino fundamental de vocês, né? Então, provavelmente, o professor de ciências da sexta série ou oitava série, ele fez lá um experimento com vocês, mostrando o que é um bom condutor de energia e o que é um mau condutor de energia, certo? Então, por que, por exemplo, que os fios da nossa casa são feitos de metais? Por que o fio do meu fone de ouvido aqui, ó, ele é feito de metal e não de plástico? Porque o plástico ele não é um bom condutor de energia, eu não ia conseguir ouvir nada. Mas o metal ele é um bom condutor de energia, então eu consigo passar elétrons do computador para cá, para esse fone, certo? É basicamente isso. Então, quando eu falo, gente, isolante, o termo isolante, ele significa algo bem interessante. Aquilo que isola. Eu não consigo passar elétrons de um lugar para o outro por aquele meio. Por exemplo, eu tenho essa caneta aqui, ó. Se eu pegar essa caneta e colocar na tomada, eu posso triscar nessa caneta porque a energia, os elétrons que estão na tomada, eles não vão conseguir passar para o meu dedo. Agora, se eu pegar uma haste desse tamanho dessa caneta, de metal, um pedaço de arame, e colocar na tomada, eu vou conversar com Deus pessoalmente, né? Ou seja, vai ter um probleminha. Por quê? Porque esse plástico, ele é isolante elétrico. E o arame, por exemplo, como é um metal, tem característica de ser um condutor. E assim, é claro que a expressão condutor e isolante são antônimos, né? É o contrário um do outro. Mas assim, gente, quando a gente vai estudar de fato a eletricidade, a gente percebe que não existe um isolante perfeito, certo? Nem mesmo o ar. O ar que ele é um excelente isolante, né, elétrico, nem mesmo o ar ele é um isolante perfeito, que se percebe, por exemplo, durante uma tempestade, quando acontece trovões, relâmpago, raio, em geral raio especificamente, que é a parte que a gente vê a luz, a gente vê a eletricidade passando pelo ar, sem um condutor específico. Então, o que a gente vai aprender aqui? Que o ideal, cientificamente falando, ao invés de nós chamarmos condutores e isolantes, nós chamarmos bons condutores e maus condutores. Porque por mais que eu falei que eu não consigo, supostamente, transmitir energia com um pedaço de plástico, por exemplo, isso vai depender da diferença de potencial, que é uma coisa que a gente vai ver em breve, da voltagem. Se uma voltagem muito alta, eu consigo sim, porque eu vou quebrar a resistência desse fio, certo? Então, a gente pode ver isso aí depois, mas o termo correto, cientificamente, é a gente usar a expressão bons condutores e maus condutores. É claro que não é errado a gente usar isolante, né? Depende muito do referencial de potencial elétrico. Vamos diminuir meu vídeo aqui, gente, para que a gente consiga focar um pouco mais aqui. Ó. Os isolantes, como diz o nosso slide aqui, eles são materiais que possuem os elétrons ligados fortemente, certo? Ao átomo, que dificulta sua livre movimentação. São materiais que não transmitem energia elétrica com facilidade ou nem transmitem. Ó, como eu falei agora há pouco, evidentemente não existe um condutor ideal ou um isolante perfeito. Os isolantes só funcionam como tal até determinado limite, dependendo da tensão na qual estão submetidos. Foi o que eu acabei de falar. Depende da diferença de potencial, certo? A gente vai falar um pouco mais sobre isso em breve, quando estivermos estudando já a parte introdutória de eletrodinâmica, tá, gente? Então, uma borracha, por exemplo, então aqui a borracha. A borracha ela é um péssimo condutor elétrico. Então, se você quiser ligar uma lâmpada usando o fio de borracha, você não vai conseguir ligar essa lâmpada provavelmente, a não ser que você use 20, 30 mil volts aí. Aí você consegue usar a borracha como condutor, certo? É basicamente isso, gente. Isolante e condutor é só isso. Só que é o seguinte, para me provar que uma coisa ela é condutora ou isolante elétrica, eu preciso conhecer os processos de eletrização, que vai ser o assunto da nossa aula de sexta-feira, permissão de Deus. Nós estaremos voltando a falar sobre os tipos de eletrização, que são 3. Nós temos, por exemplo, eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Nós vamos falar sobre esses 3 tipos de eletrização e vamos fazer alguns experimentos aqui e vocês também vão fazer em casa. Inclusive, alguns deles eu fiz já no começo do ano com vocês aí pessoalmente, antes da pandemia. Gente, aquele abraço para todo mundo. Quem não tiver acesso à nossa apostila,
manda mensagem no meu privado que eu mando para vocês, tá? Outro detalhe, em relação à nossa avaliação, essa atividade, eu estou resolvendo aos poucos essas atividades com vocês, aqui nas nossas aulas. E quando eu concluir essa apostila, aí vocês vão me entregar todas as atividades respondidas, tá? Por enquanto, vocês vão respondendo em casa, mas não precisa entregar ainda. A não ser que seja uma atividade extra que eu possa passar para vocês no decorrer da semana, tá? Um abraço para todo mundo. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp. Tchau, tchau.